Mas aí o que está se produzindo hoje em dia aí, o que você pode dar dica, ou pode ser coisa antiga também, sei lá, o que você tem aí para apresentar para a galera aí que vai ficar registrado, né, daqui 10 anos vai ter maluco vendo isso aí e pode ir atrás, né, das paradas. Sim. Cara, eu separei aqui, bom, a primeira cineasta, ela vem ela passou pelo cinema novo, passou pelo cinema marginal como atriz, e depois de muito tempo como atriz de cinema e atriz e diretora de teatro, ela resolveu fazer os filmes dela, que é a Helena Inês, que, se eu não me engano, está para completar 80 anos. Vigorosa, fazendo um cinema forte, potente, contundente. E aí dela no Rebocaído. Sim. E dela, aí eu destaco o filme Ralé, de 2015, que é um longa-metragem de ficção que fala de um ex-viciado em heroína, que ele vai para o interior montar uma seita para o uso de ayahuasca e tal, e é um filme bem, bem interessante, assim, que explora muita coisa da religiosidade, dessa coisa do oportunismo, né, se aproveitar da espiritualidade das pessoas e tal, da boa-fé das pessoas. É um filme poético, experimental. A poesia na Helena Inês está... Às vezes ela nem é muito experimental, mas a poesia está do início ao fim, assim, é fantástico. E tem A Moça do Calendário, de 2017, que a Helena Inês ela foi casada com o Rogério Sganzerla, né? Aí, segundo o que eu li, A Moça do Calendário é meio que o Rogério Sganzerla começou o roteiro. Ou então ele tinha um argumento e ela pegou e estruturou o argumento dele, fez o roteiro, fez o filme. Só que aí atualizou também, né? Para 2017, ela atualizou. Então é a história de uma menina que ela foi criada no MST, ela nasceu dentro de um acampamento do MST, ela foi criada ali, ela fica adulta, e aí tem a história do calendário, que ela posa para um calendário, ela faz umas fotos sensuais para um calendário, aqueles calendários que ficam nas oficinas mecânicas, né? Só que ela faz isso para ter dinheiro, para investir o dinheiro na luta. Sabe qual é? Para investir o dinheiro na luta. E aí tem essa coisa, né? Essa ambiguidade, né? Eu não sei se nem ambiguidade é a palavra certa, mas enfim. Mas essa coisa das pessoas, pô, mas ela está se vendendo, ela está sendo... ela está botando a imagem dela a serviço do machismo, ela está fazendo fotos sensuais, se expondo, mas ela estava fazendo isso para ganhar esse cachê, essa grana, para investir na luta, que era a luta do MST. Né? Então tem esse filme também que eu recomendo, que é um longa de ficção. E tem o Fakir, de 2019, que é um documentário sobre os artistas Fakir. Né? Tá ligado? O Fakir, que é aqueles caras que ficavam trancados numa cama de pregos e sem comer, sem se alimentar e tal, e emagrecendo. Né? Bem recente esse trabalho dela, então, hein, cara? O Fakir 2019, é de 2019, né? 2019, bem interessante. E é um documentário. Mas é um documentário, como eu falei, Helena Inês, a poesia está do início ao fim, né? Porque, de repente, a galera pode falar, o documentário não é tão poético quanto ficção, não. Pode ser mais poético ainda do que ficção. Isso aí não é o formato que vai dizer isso. Né? Bom, aí de 2019 também tem o In Memoriam, o roteiro do gravador, que é do Silvio Lana também, que já é um cara das antigas, do cinema marginal dessa época que eu estudo, e que o primeiro curta-metragem dele foi o roteiro do gravador, e é de 66, e é a história de um sujeito que pega um gravador e tá rolando uma distopia no... Quer dizer, o filme é gravado no Rio de Janeiro, mas na história é uma cidade fictícia. E é uma cidade que está passando por uma distopia, a Guerra Fria, a cidade está acabando, o
poluição pra caralho, guerra civil pra caralho, blá, 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 e o cara vai registrando com o gravador dele esses sons. Vai registrando os sons do caos. E isso é um curta-metragem de 66 que estava depositado na Cinemateca do MAN, aqui no Rio. E esse filme se perdeu. Dentro da Cinemateca se perdeu. Ninguém acha mais esse filme. Ai, cara, que merda, velho. Puta que pariu, que raiva que isso dá, mano. Isso dá ódio, cara. E aí ele fez um média-metragem de 21 minutos chamado In Memoriam, o roteiro do gravador. Que ele, de início, ele meio que vai... uma representação do que era esse personagem que saía com o gravador gravando, mas aí o filme se transforma num documentário que vai discutir isso, vai discutir a falta de incentivo para preservar o audiovisual brasileiro, né? E aí tem do Cavi Borges, que é o produtor de cinema independente daqui do Rio de Janeiro. Tem o Cinema é Cachoeira, de 2017, que é um curta-metragem de 9 minutos, que é uma homenagem ao Humberto Mauro, que foi um dos cineastas brasileiros, um dos primeiros que teve uma mente anti-imperialista e descolonizada, né? Ele era um cara do interior de Minas, de Cataguases, então ele filmava, né, aquela região e as tradições daquela região, né? E era um cara que ia completamente de frente com o cinema hegemônico da época. Então esse Cinema Cachoeira é uma homenagem, é um filme-poema, né? É um filme-poema, é uma homenagem, um filme experimental, uma homenagem a Humberto Mauro. É do Cavi, de 2017. Tem o Mali Sem Terra, que é do João Arthur, que é um colega meu do mestrado. O Mali Sem Terra é um longa de 2016, que é ficção, mas tem umas cenas reais de um congresso indígena que teve na Universidade Rural, que foi da resistência da aldeia Maracanã. Esse filme é um filme que discute a questão do indígena no urbano, né? A questão dos povos indígenas, das culturas indígenas e desse caos urbano. E tem também o Chega de Saudade, que esse filme, eu fiz o som direto desse filme. Tem um outro camarada também que começou, só que aí ele não pôde continuar no filme, eu fiz a maior parte do som direto. É um filme de longa-metragem que tem uma história interessante, que ele é do Marco André Nunes, que é daquela companhia, que na verdade é uma companhia de teatro, e que eles conseguiram financiamento para fazer uma peça de teatro chamada Chega de Saudade. Só que veio a quarentena, veio a pandemia, e eles não acharam que fazia sentido fazer uma peça de teatro online. Então, quando as coisas foram flexibilizadas, já podia se transitar e tal, eles fizeram a história, que seria uma peça de teatro, eles gravaram essa história, filmaram essa história dentro de um teatro, só que para cinema. É uma história que ela se passa a maior parte dentro da estrutura de um teatro, mas ela tem locações fora também. E é a história da juventude, da bossa nova, que por mais que seja uma história aburguesada, né, e fantasiosa também, romanceada e aburguesada, mas a gente não pode desconsiderar a bossa nova, porque foi um movimento também revolucionário no sentido artístico e que tem aquela coisa da antropofagia, né, que todos os grandes movimentos artísticos no Brasil têm essa coisa da antropofagia, né, cara, de você misturar referências de várias culturas, então, de fora. No caso da bossa nova é o jazz com o samba e outras coisas mais, né, uns ritmos africanos com aquela coisa mais samba-canção, enfim. Só que nesse filme, eles retratam essa juventude da bossa nova, só que eles pegam os atores, tipo, quem interpreta
Porra, me fugiu o nome agora. Uma cantora da Bossa Nova, que tinha um cabelinho, foi casada com Cacá Diegues, cabelinho Chanel. Deixa eu ver aqui. Sim, o nome dela. Isso eu acho que... Veja aí. Isso eu acho que... Nara Leão? Nara Leão. A Nara Leão, quem interpreta a Nara Leão é uma travesti. Sabe? Quem faz o Roberto Menescal é um ator negro. Quem faz a Silvinha Telles é uma atriz preta. Então, eles colocam isso no filme, e o filme, apesar de ser a juventude da Bossa Nova, não passa num tempo definido. Tem sequências que passa naquela época, na década de 50, tem sequências que passa hoje em dia na pandemia e os atores estão de máscara na rua. Olha só. Cara, muito bom, assim, eu recomendo ver. Eu não sei se chegou no YouTube ainda, mas deve estar pelos festivais aí. É o Chega de Saudade 2021, do Marco André Nunes e daquela companhia. E, inclusive, depois do filme, eles conseguiram montar a peça. A peça está em São Paulo agora. Está em São Paulo. Quem estiver aí por São Paulo, quiser assistir, pesquisar onde está sendo encenada, está em São Paulo agora. E, bom, recomendo também o trabalho da Rosa Miranda, que é uma cineasta que está radicada em Niterói, que também fez o mestrado lá de cinema da UF, e que ela é uma cineasta preta que trabalha a problemática dos afrodescendentes, da cultura africana, nessa sociedade que a gente vive escravocrata, né, com heranças ainda do colonialismo. E ela tem uma filmografia bem interessante, só procurar Rosa Miranda, cineasta. E tem também a produtora 202 Filmes, que é do Arthur Moura, que é um camarada também que faz filmes com temáticas libertárias e filmes contundentes. Enfim, filmes que combatem também as visões hegemônicas, né? Vamos ver aí como é que é o nome dele? Dani Hell. Há um realizador do cinema marginal brasileiro chamado Glauber, e gostava de saber se é possível a opinião do Francisco Jesus sobre esse cineasta que eu conheci com o filme Labirinto do Brasil. Então, cara, na verdade, o Glauber, ele era do cinema novo, mas ele teve uma quedinha pelo cinema marginal. Ele tem um filme que eu aconselho você ver, que está no YouTube, que chama Câncer. Esse filme é considerado um filme de cinema marginal. Mas ele era um cara ligado ao cinema novo, ele é um dos mentores do cinema novo. E ele tem esse filme, é um filme que começou em 61, foi rodado todo em 68, em 4 dias, e levou 4 anos para ser finalizado. Por umas questões técnicas, políticas, ele teve que ser exilado também, foi para fora, ele finalizou o filme em Cuba. Não, ele montou o filme em Cuba e finalizou em Roma, na Itália. E tem a obra dele também na Itália, na Espanha, tem um filme dele na Itália, um filme na Espanha e um filme no Congo, que eu não me lembro agora qual é o do Congo. Da Espanha é o Cabeças Cortadas. O da Itália é o Claro, que é um filme que discute muito seriamente o imperialismo a partir do Império Romano. É o Claro, é um filme muito foda. E tem o filme do Congo, eu esqueci o nome agora, o filme que é rodado no Congo, mas é fantástico também. E o Congo estava numa guerra civil, estava rolando uma guerra civil no Congo, e ele foi para lá, meteu a cara e filmou. E o país, a cidade lá, rolando guerra civil, papapá, tiro e tal, e o cara filmando. E fez mais esse filme também com contundência contra o cinema hegemônico, enfim, o cinema de arte da época. É o Leão de Sete Cabeças? Leão de Sete Cabeças, é esse aí. Mas o Glauber não era cinema marginal. Inclusive, os cineastas marginais
discutiam com Glauber, tinha umas tretas e tal, mas ele tem esse filme que é considerado de cinema marginal, que é o Câncer, e o Claro também, apesar de não ser considerado cinema marginal, tem uma estética bem marginal também. Mas são escolas diferentes, né? O Daniel é de Portugal e mora na Holanda e é um cara muito interessado na cultura nacional. É um cara que se interessa muito pela música, pelo cinema nacional. Brasileiro, né, na verdade. Ele é português? Português e mora na Holanda, e ele criou a Murder Records, que lança álbuns de grind, noise. Ah, legal. Massa. Vamos ouvir aí, quero ouvir esses sons aí. Pode crer. Bom, e para finalizar, tem o Juan Carreño, que é um cineasta e ativista chileno, que quem quiser procurar o trabalho dele, ele também só trabalha de forma coletiva. Então, o canal do YouTube é o canal da Escuela Popular de Cine. Tá? Quem quiser conhecer um pouco do trabalho dele, da coletividade, do trabalho da coletividade que ele participa, é só procurar o canal da Escuela Popular de Cine. E lá no Chile também, ele ajuda a produzir o festival FECISO, que é o Festival de Cine Social e Antissocial. Festival de Cine Social e Antissocial, FECISO, que é um festival ao ar livre, com filmes também libertários e antifascistas, enfim. Também é uma produção contemporânea que vale a pena dar uma checada. E como não dá para falar de todo mundo, eu deixo essa lista aí, que é uma galera boa, que vale a pena ser conferida. Cara, essa lista é muito foda, alguns desses filmes eu assisti. Eu esqueci. Tem um último agora, só que esse último é complicado porque o filme não foi lançado ainda. Mas é o Niobe. Niobe é um filme do Fernando Mamari, que é da Pagé Cultural. É uma produção da Pagé Cultural com produção da Jardim Digital, que são duas produtoras independentes aqui do Rio de Janeiro. E como eu não vi o filme, sacou? Eu não vi o filme, porque o filme não foi lançado ainda, está em fase de finalização, mas eu vou ler aqui a sinopse e quando for lançado eu aviso. A sinopse do filme é o seguinte: Rita, uma prostituta de luxo, é contratada por John, um importante empresário, para, em conjunto com outras garotas de programa, entreter os convidados de uma reunião de negócios. A reunião, que conta com a presença do presidente de uma república fictícia e seu principal general, tem por objetivo subornar um deputado opositor para a liberação de exploração de um mineral em território indígena. Nada sai como planejado e 7 garotas de programa podem definir o futuro do país. Em um realismo distópico, com elementos na década de 50, o filme é marcado por intrigas e traições no jogo pela conquista do poder. Então, assim, só pela sinopse dá para ver que, né, vai ser um filme interessante. No mínimo interessante. No mínimo interessante. E o Daniel está agradecendo, falou muito obrigado por opinião, explicação, e claro que irei investigar o trabalho do Glauber Rocha, assim como as suas sugestões. Pode crer, isso aí, cara. A ideia é essa, divulgar os trampos e circular, né? Através dessa lista, eu mesmo vou assistir alguns filmes que eu não assisti aí, desses que você indicou, cara. Muito, muito fodido mesmo. Vale a pena, vai gostar, você vai curtir.